A partir de agora, você começa a acompanhar mais uma videoaula do seu componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e você já sabe que nós estamos em uma sequência de videoaulas em que o nosso objetivo é preparar você para se submeter brevemente ao Exame Nacional do Ensino Médio. E você sabe que lá na prova de Ciências Humanas, no componente de Ciências Humanas do Enem, nós temos algumas questões de Sociologia. Nestas videoaulas, nós estamos trabalhando tipos de questões que acabam correspondendo a temáticas recorrentes na prova do Enem. Nós vamos começar, a partir desta videoaula, a trabalhar uma sequência de questões, uma sequência de explicações que vão estar voltadas ao seguinte tema: trabalho e desigualdade, e também a respeito da estratificação social. Conforme eu sempre peço a todos vocês, é muito importante que vocês façam uso, no momento do exercitando da nossa videoaula, do livro didático, o Aprova Enem, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, segundo ano do ensino médio. Algumas questões que eu estou tratando, que eu irei tratar aqui com vocês, tecer alguns comentários, fazer a correção, possuem origem justamente neste livro didático. Então, dando continuidade, aliás, iniciando a explicação dessa temática, eu quero que vocês visualizem essa charge que aparece aí em tela. Bem acima da charge, nós temos aí a evolução do trabalho. E aí vocês podem justamente perceber, né? São 7 etapas da existência humana. Começa lá com o macaco, não é isso? É a primeira imagem, vai progredindo, aí o homem fica em pé, o fogo, o homem carregando uma lança, depois o homem, né, carregando aí algum tipo de mercadoria para fazer alusão ao trabalho agrário. Em penúltimo, nós temos o indivíduo com o macacãozinho azul se reportando justamente ao trabalho industrial, e aí a gente percebe, por último, né, o homem, o notebook, um arroba, para fazer justamente referência ao trabalho tecnológico que existe em nossa atualidade. Então percebam, a sociedade, ela não é algo estático, ela não é parada no tempo. Quando nós falamos do trabalho, nós sabemos que o trabalho ele é uma condição inerente ao homem, faz parte da existência humana. Nós trabalhamos por uma questão muito básica, pela questão da sobrevivência. Então, isso é um conceito muito óbvio. Agora, quando nós paramos para observar o trabalho ao longo da história, aí sim nós vamos encontrar, vou voltar à charge, as variações conforme nós podemos visualizar nas imagens. Porque cada uma dessas imagens, ela acaba retratando a forma que o homem trabalhava, como que ele produzia, justamente para garantir a sua sobrevivência ao longo do tempo. Então, são formas de trabalho completamente diferenciados. Os instrumentos de trabalho, as tecnologias de cada conjuntura histórica são distintas. Por exemplo, o homem na sua condição primitiva, o que era trabalho para ele? Era caçar, era pescar e era coletar frutos. E o que é o trabalho para garantir a nossa sobrevivência nos dias atuais? Nós precisamos desenvolver habilidades, competências, precisamos nos especializar em uma determinada tarefa. Existem questões burocráticas, eu preciso ter a carteira assinada para que eu possa ter acesso e usufruir, digamos assim, de direitos trabalhistas. Então, hoje nós vivemos em uma sociedade que é muito mais complexa no que diz respeito à inserção do indivíduo no mercado de trabalho para que ele possa ter o salário e assim garantir a sua sobrevivência. Muito mais complexa
quando comparada com sociedades anteriores que possuíam, digamos assim, características muito mais simples no que diz respeito a essa organização produtiva. Por isso que cada conjuntura histórica dessa, tecnicamente falando, na sociologia a gente chama de modo de produção. Agora eu vou avançar justamente para também mostrar algo pertinente, a questão dos estratos sociais, ou um outro termo, que é estratificação social. O que é que significa esse conceito? A que é que ele se reporta quando nós tratamos a respeito da estratificação social? Eu vou retornar a imagem para mim, né? Então, quando nós estamos tratando da estratificação social, nós estamos levando em consideração que a sociedade ela é fragmentada, ela é dividida em grupos. E essa fragmentação, ela possui um critério. Qual é esse critério? E agora nós vamos voltar para o nosso esqueminha. Percebam que aí eu tenho 3 estratos: castas, classes sociais e estamentos. Castas e estamentos é bem semelhante, né? Percebam que nas castas não há mobilidade. O que isso quer dizer? Que mobilidade é essa, professor? Quando você nasce numa casta, você morre, aliás, naquela casta. Não existe, digamos assim, uma elevação de nível social. Por exemplo, a época do feudalismo, o servo, ele nascia servo, por mais que ele se livrasse das relações servis, a casta dele, a origem dele, a linhagem dele era aquela. Ele nunca ia deixar de ser servo. Então, por isso que numa sociedade de castas, essa mobilidade social, ela é inexistente. E logo abaixo nós temos aí um exemplo, a sociedade indiana. Vamos, justamente para o outro lado. Nós temos os estamentos, pouca mobilidade. E aí está sendo ponderado a questão das sociedades feudais como exemplo, né? Então, eu até mencionei agora há pouco, castas e estamentos possuem justamente essa similaridade no que diz respeito a essas questões da mobilidade social, como se fosse algo um tanto quanto inalterável. E bem no meio nós temos aí classes sociais, que aí se reporta justamente ao atual modo de produção capitalista, a nossa atual realidade social. E quando nós tratamos a respeito das classes sociais, prestem bem atenção, muita mobilidade. Por quê? Porque no modo de produção capitalista é possível uma pessoa que tem muito dinheiro, foi à falência nos negócios, e aí ela acaba declinando de classe social. Uma pessoa de baixa renda ganhou um prêmio na loteria, por exemplo, se tornou uma pessoa rica. Mobilidade. O conceito de mobilidade, ele reflete justamente esse trânsito entre a classe social. Eu posso deixar de ser pobre e me tornar rico, o processo contrário também pode ocorrer, eu ser rico, eu me tornar pobre e assim sucessivamente. Agora, claro, dentro do modo de produção capitalista, existe toda essa ideologia de superação da pobreza por parte das pessoas, né? Porque toda a estrutura social, ela funciona de uma maneira, não que as pessoas elas se conformem em serem pobres, em serem pessoas, digamos assim, de baixa renda, residindo em bairros periféricos, em condições precárias e assim sucessivamente. Existe toda uma ideologia que nos incentiva constantemente a superar as condições materiais que nós dispomos em um determinado momento social. Agora nós vamos para o nosso exercitando. Vamos visualizar a primeira questão do nosso exercitando, conforme eu mencionei logo no início da minha explicação. Agora é a hora de você utilizar o seu livro. Abra ele na página 146, folheie, manuseie e chegue na questão 2, que você vai visualizar essa imagem. Nós temos aí uma charge, né? Nós temos 3 cenas. Eu vou fazer a leitura, do que está escrito em cada uma dessas cenas. Olhar perdido, Mariano. Aposto que está sonhando com locais abertos de novo.
Na cena do meio. Se o mundo está em rede, por que não podemos trabalhar em casa, Ângelo? Na terceira cena, porque a tecnologia é do século XXI, mas a ideologia é do século XIX. Vamos avançar? A tirinha do cartunista André Dahmer estabelece uma relação entre tecnologia e ideologia. Pode-se afirmar que o autor do quadrinho também estabelece o contraste entre letra A, modernidade e antiguidade, B, emprego e desemprego, C, trabalho em rede e trabalho doméstico, D, liberdade e trabalho heterodeterminado e letra E, direitos e deveres do empregador. Então, percebam, há uma relação entre tecnologia e entre ideologia. Vamos entender o que é que significa essa palavra ideologia, que na sua natureza ela significa o estudo das ideias. Mas quando nós empregamos a palavra ideologia nas ciências sociais, nós estamos tratando a respeito de uma ideologia específica. Por exemplo, uma doutrina religiosa, ela tem a sua ideologia. Cada partido político tem a sua ideologia. O movimento social que for também tem a sua ideologia. Então existe uma ideia. E as pessoas elas precisam ser convencidas a respeito dessa ideia. Agora há pouco eu comentei com todos vocês o seguinte: existe uma ideologia na sociedade que faz com que nós não nos conformemos em sermos pessoas pobres ou pessoas de baixa renda. Por isso que existe essa expectativa da ascensão social, que nós podemos melhorar as nossas condições econômicas e, consequentemente, a nossa condição de vida na sociedade, ela será potencializada. Isso é uma ideologia. Será que todas as pessoas em uma sociedade de classe que trabalham exaustivamente, elas conseguem esse sucesso financeiro? Não. Nem todas elas conseguem. Existem pessoas, falando agora de uma maneira muito simplória, que morrem de trabalhar todos os dias, mas mesmo assim ainda passam por privações. As pessoas que conseguem, elas são exceções, elas não são regras. Associando a questão da ideologia à tecnologia, nós sabemos que nós vivemos um momento tecnológico muito acentuado. Tecnologias essas que, utilizadas, elas vêm cada vez mais substituindo, inclusive, o trabalho humano, impactando na sociedade, gerando, digamos assim, muito desemprego. Com base nisso, vamos visualizar a alternativa correta, está expressa na letra D. Liberdade e trabalho heterodeterminado. Acaba sendo a resposta correta para a análise proposta lá na charge, digamos assim, apresentada logo no início da questão. Vamos avançar para a próxima questão do nosso exercitando, uma questão referente ao Enem de 2021. Acompanhem com bastante atenção a leitura do enunciado. Reforço, essa questão ela não está no livro. Eu tenho trazido a todos vocês, além das questões do livro, opções que já fizeram presentes, aliás, questões que já se fizeram presentes em provas do Enem. Seu turno de trabalho acabou. Você está em casa e é hora do jantar da família. Mas, em vez de relaxar, você começa a pensar na possibilidade de ter recebido alguma mensagem importante no e-mail profissional ou no grupo do WhatsApp da empresa. Indiretamente, você fica distante. Momentos depois, com alguns toques na tela do celular, você está de volta ao ambiente de trabalho. O jantar e a família ficaram em segundo plano. Isso quer dizer o quê? Todo e qualquer trabalhador, todo e qualquer profissional, ele já tem a sua rotina laboral, a sua jornada diária, horas diárias de trabalho em um determinado ambiente, que é o seu ambiente de trabalho, em que ali ele desenvolve as suas tarefas cotidianas.
Mas a tecnologia, ela acaba contribuindo, dentre outras coisas, com a agilidade na comunicação. E é muito recorrente, digamos assim, nos dias atuais, muitos trabalhadores, muitos profissionais, eles não conseguirem de maneira efetiva, quando estão no momento do ócio, que seria o momento em que ele está em casa, o momento do repouso, ele se desconectar do ambiente de trabalho. O enunciado da questão, ele cita duas coisas fundamentais: verificação de mensagens em grupos de WhatsApp, no caso, o grupo do WhatsApp do ambiente de trabalho, que muitos chefes, muitos gestores acabam utilizando o horário do não trabalho para a transmissão de comandos, de tarefas, de responsabilidades a serem feitas. Da mesma forma que isso também pode ocorrer via e-mail, né? Então, o que significa o quê? Que no próprio ambiente doméstico, o ambiente do descanso, o ambiente do ócio, às vezes o trabalho ele está chegando dentro de casa. Vamos no comando da questão? O texto indica práticas, letra A, proteção da vida privada, B, ampliação de atividades extras, C, elevação de etapas burocráticas, D, diversificação do lazer recreativo, ou letra E, desobrigação de afazeres domésticos. Vamos visualizar qual a alternativa correta? Está expressa na letra B, ampliação de atividades extras. Isso quer dizer o quê? O ambiente da minha casa, ele é o momento do meu ócio, é o momento do meu descanso. O enunciado da questão, ele dizia assim: a hora do jantar, o momento da família. Quando eu observo o e-mail, quando eu observo a mensagem no WhatsApp, que eu estou fazendo a leitura, né, das informações contidas nesses recursos, o jantar e a família, eles acabam, digamos assim, ficando em segundo plano. E dentro de casa, as responsabilidades profissionais, elas acabam, digamos assim, prevalecendo. Isso acaba sendo resultado de toda uma ideologia. Em uma videoaula anterior, eu fiz um comentário que eu irei retornar nesta videoaula também, porque é muito pertinente em relação a essa temática, que é quando o indivíduo ele somente vive para o trabalho. Na corrente marxista do pensamento, existe um conceito que se chama alienação. Então, a citação que vocês fizeram, leitura agora há pouco, que eu li, aliás, a todos vocês agora há pouco, ela é o retrato de uma condição do indivíduo alienado, do indivíduo que ele está inserido no mercado de trabalho, que ele tem as suas responsabilidades produtivas, né? Ele atende às expectativas do modo de produção capitalista, que são expectativas eminentemente econômicas, porque quando o capitalismo ele me observa, ele não observa o professor Ney como pessoa. A minha subjetividade, as minhas necessidades enquanto pessoa, o momento do meu lazer, o professor Ney com a família e assim sucessivamente. O meu ser, a pessoa que eu sou, ela simplesmente não é observada. A estrutura que nós vivemos, ela observa somente o professor Ney enquanto trabalhador, enquanto eu sou capaz de produzir. Por isso que muitas das vezes a família, o meu momento de lazer e dentre outras responsabilidades e atividades tão relevantes para a minha vida, além do trabalho, muitas das vezes elas são sacrificadas justamente pelas responsabilidades do ambiente de trabalho. Estou finalizando esta videoaula. O meu forte abraço a todos vocês e se você quiser assisti-la novamente, além das videoaulas anteriores, não deixe de acessar a nossa plataforma Eduque. Um abraço a todos.